Oi, aqui é Matheus do Contemplativo e eu gostaria de falar um pouco sobre opressão, possessão e influência demoníaca. Gente, isso não é fantasia, isso não é fingimento. Eu experienciei isso e isso pode se tornar tão terrível que eu digo para você que eu preferia ter sido atropelado por um carro do que ter passado por essa experiência. Não é ficção. Não é mentira. Eu cometi o pecado da idolatria. Eu cometi o pecado de adentrar dentro da espiritualidade e ficar pedindo coisas a espíritos. Isso foi terrível. Jamais idolatre. Não peça a intercessão de nenhum espírito. Peça somente do Todo-Poderoso Criador, Deus de todas as coisas. Ele é o dono de tudo e ele te dá exatamente aquilo que você precisa para viver bem. Mesmo quando ele envia a tribulação dele é para te fazer mais forte. Não peça facilidade. Nunca vá atrás da espiritualidade buscando facilidade. Existe muito aí uma espiritualidade que é egoísta, que busca uma separação de Deus, um desejo de independência, de autossuficiência fora de Deus. Eu digo para você, é uma ilusão, porque eu queria muito isso. Era isso que eu queria. Era ser autossuficiente, ter autoconhecimento, ter um bocado de coisa. Autoconhecimento é muito bom, não se enganem. Mas isso não nos salva da possessão demoníaca. A força invasiva do demônio ele começa já sabotando a nossa vida, o nosso ambiente familiar. Isso é muito verdadeiro. Eu descobri tudo isso. Eu passei a saber de muitas coisas quando eu passei quando eu passei pela possessão demoníaca. Ele sabota a nossa vida. Ele cria discórdia entre as famílias. Ele cria dentro de nós um sentimento de falta, de vergonha, de culpa. Ele cria ressentimento. Ele é uma força invisível que ele fica te influenciando sem você perceber. Sem você perceber. E ele te faz pecar e depois ele fica lhe acusando e você se sente muito mal, mas você não sabe por que eu me sinto tão mal. É porque a própria força demoníaca faz isso. Ele lhe faz pecar, depois ele lhe acusa. Ao perceber qualquer tipo de discórdia, ao perceber que você está se sentindo mal, ao perceber que você está num estado de distração, que você está num estado de fuga de alguma coisa, ore a Deus pedindo intercessão, inspiração. Faça sempre isso. O mal, ele é invisível. O mal espiritual, ele é invisível, ele é sorrateiro, ele influencia sem você perceber. Orai e vigiai. Orai